Olá atriz, olá ator, sejam muito bem-vindos. Eu sou Hannah Tesh, preparadora de elenco para teatro e cinema. Hoje você vai aprender como criar personagens que vão conquistar o espectador do início ao fim e permanecer na memória do público. Fica comigo agora e vamos embarcar nessa viagem. Mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos dar início ao tema da nossa aula com uma primeira pergunta. Como saber o que é uma personagem bem interpretada? Se nos colocarmos na perspectiva de espectadores, nós podemos dizer que uma boa personagem é aquela que faz com que nós nos envolvamos emocionalmente com ela, seja torcendo a favor ou contra, ou seja torcendo para que ela se dê bem ou mal. Concorda? Mas e aí? E quando a gente vai para o outro lado, na perspectiva de quem atua? Bem, aí a gente entende que a execução do ato de representar deve ser primoroso. E nós devemos nos doar 100% para incorporar todas as nuances que a personagem precisa, independente de ser uma personagem grande ou uma personagem pequena dentro da trama. Tá, pois bem, mas ainda dentro da perspectiva de quem atua. Da perspectiva de quem está dando vida a um ser fictício. Que elementos eu preciso apresentar como características da personagem para que ela realmente seja convincente? Bem, então agora eu vou enumerar alguns dos elementos mais relevantes para que uma personagem se torne realmente convincente para o público que a está assistindo. Verdade, carisma, empatia, naturalidade. Esses são alguns aspectos essenciais, elementos que uma personagem precisa ter ou precisa oferecer ao espectador esse feedback para que essa personagem seja convincente. Mas vamos então pensar em cada elemento separadamente. Primeiro que eu citei, verdade. Verdade é um tema inclusive que eu falo muito ao longo das minhas dicas que eu posto nas redes. Verdade é o ponto fundamental para que a personagem convença o espectador. Quando nós transmitimos verdade em nossa atuação, quando criamos uma personagem, esse sentimento, essa energia que a personagem transmite para o público é um primeiro ponto onde você vai conseguir segurar a atenção do espectador. Vai ser um primeiro foco relevante que vai chamar a atenção, porque quando nós transmitimos verdade, a personagem acaba se tornando uma figura real. Ela deixa de ser apenas meras palavras em um texto para se tornar um ser existente dentro de uma obra de ficção, mas para quem está assistindo é como se nós criássemos uma ponte que consegue atravessar o espaço-tempo e chegar até o nosso espectador. A partir do momento em que nós transmitimos verdade, o espectador passa a acreditar que aqueles sentimentos da personagem são reais. E isso faz com que ele se interesse, fixe sua atenção, fique curioso para saber qual será o próximo passo, qual será o próximo acontecimento, o que aquela personagem vai trazer nas suas próximas cenas que vão fazer com que o espectador fique curioso, que prenda a sua atenção e ele tenha o interesse de saber o que vai acontecer, seja no dia seguinte ou seja na cena seguinte. Então esse é o nosso primeiro aspecto, um aspecto essencial para se ter uma personagem que toca o espectador. É transmitir verdade no sentimento da personagem, para que você abrace o espectador. Leve uma energia que se conecta a ele, faz com que ele se interesse por aqueles sentimentos, pelo que está acontecendo com a personagem dentro da trama. Então, verdade é o primeiro elemento fundamental que nós precisamos desenvolver na criação da nossa personagem para que a gente crie um elo com o público e desenvolva uma ligação para que ele se interesse pela personagem. Então, vamos ao segundo elemento importante para que a gente possa associar ao que seria uma personagem bem interpretada. O segundo elemento que é carisma. Aí alguém pode perguntar assim, não, mas peraí, se for uma personagem malvada, antipática, ela não vai desenvolver carisma nenhum. Aí é que está um ponto-chave fundamental. Uma personagem pode ser carismática, mesmo que ela seja uma vilã malvada,
aquela vilã que realmente não tem nenhuma pontinha de coisa boa ali naquela trama, que não mostra nenhum sentimento e que não tem nenhuma característica boa ou positiva dentro da trama. Quem pensa que uma personagem má não consegue desenvolver carisma no espectador, tá muito enganado. E aí é um toque pessoal que o próprio ator tem que transmitir para essa personagem, através de um olhar, de uma cumplicidade, de um detalhe ou outro na sua interpretação, de uma nuance criada para aquela personagem, aonde por trás desse gesto ele acaba criando uma ligação com o espectador, como se houvesse uma certa cumplicidade naquela vivenciação da personagem, naquilo que está acontecendo com o espectador. Bom, aí a gente pode pensar que carisma, então, é uma coisa muito fácil de se conseguir para uma personagem boa, ou para uma mocinha, ou para uma personagem que tem uma história glamurosa dentro da trama. Para essa personagem seria muito fácil, então, desenvolver carisma. E aí existe um detalhe muito importante. Se nós puxarmos na memória e buscarmos personagens conhecidos que seriam considerados os mocinhos da trama dentro de séries, de novelas, de filmes, nem sempre os atores e atrizes que as interpretam conseguem criar esse carisma. Perguntem-se só, quantas vezes vocês já não viram personagens que deveriam cativar o público porque é a personagem sofrida, aquela que está buscando um ideal, que seria a mocinha ou o mocinho da trama, o grande herói, e por muitas vezes a gente acaba se pegando, torcendo para o vilão? Pois é, nem sempre é um problema do texto, não. Às vezes isso acontece porque a pessoa que está interpretando o vilão do outro lado acaba criando um elo e desenvolvendo um carisma tão forte, mesmo que quem esteja interpretando o mocinho ou o herói da história esteja fazendo uma boa atuação. Porque aí faltou o quê? Faltou a construção da personagem, que faz com que você traga o espectador para o seu lado. É um carisma que faz com que a sua personagem cresça no gosto popular, independente dessa personagem ser boa ou má. Para quem está interpretando uma personagem, seja ela mocinha, bandido, herói, anti-herói, vilão, é muito importante desenvolver essa personagem de forma verdadeira e com muito carisma. Então vamos passar para o próximo elemento importante que nós precisamos encontrar para identificar uma personagem que está sendo bem interpretada, né? Pode até ser confundido um pouco com o anterior, que é a empatia, mas na verdade eles são diferentes. O carisma é quando você conquista, você tem uma personagem que tem uma luz, uma energia que faz com que ele se torne simpático mesmo quando é um vilão dentro da trama. E aí nós passamos para esse próximo elemento, é a empatia. O que é a empatia? Afinal de contas, para nós entendermos como é possível despertar a empatia do público, nós precisamos entender primeiro o que significa empatia. Empatia significa nada mais, nada menos do que se colocar no lugar do outro. E aí como que a gente traz isso para uma trama, para uma ficção, para uma personagem, para fazer com que o espectador crie empatia pela sua personagem? Justificando os sentimentos da personagem. E mais uma vez eu vou frisar aqui que, independente de ser o mocinho ou a mocinha, o herói, o anti-herói ou o vilão ou a vilã, empatia é um elemento extremamente necessário para que se crie um elo com o espectador. Porque quando você justifica os sentimentos da sua personagem, não importa se ela é boa ou se ela é má, o espectador vai se sentir tocado por aquele sentimento, por aquelas atitudes, e vai acabar sendo justificável, mesmo que seja uma atitude ruim, mesmo que seja uma atitude condenável, por exemplo, juridicamente dentro da trama, ou mesmo uma atitude considerada de baixo caráter, mas se por trás daquela cena, por trás daquela atitude da personagem, existe um trabalho onde ela transmite ao espectador que aquilo ali foi justificável dentro de toda a história, todo o histórico que ela tem de passado, ou dentro mesmo de uma grande loucura da personagem, ela vai justificar aquela atitude,
aquele sentimento que ela tem contra uma determinada ou a favor de uma determinada personagem que pode ser a sua rival ou aliada. E a partir do momento em que o ator ou atriz interpreta essa personagem, justificando aquele sentimento, demonstrando que aquela atitude não é aleatória, que ela tem uma bagagem, que ela tem um rastro atrás. Por mais que esse sentimento tenha sido criado única e exclusivamente lá na cabecinha da personagem, onde ela está criando uma atmosfera ou um sentimento que pode de repente nem ser justificado dentro da trama, mas que se justifica em função do seu histórico, do seu passado ou dentro da sua própria loucura, ela vai criar a empatia necessária para que o público comece a focar mais naquelas atitudes. A partir do momento em que aquela atitude passa a se tornar justificável, você conquista a empatia do público e aí você passa a ter uma personagem inesquecível, que vai criar mais um elo, mais um elemento, esse terceiro elemento que faz a ligação entre a personagem e o público, que vai fazer com que essa personagem se torne diferenciada, se torne, quem sabe, até um ícone dentro da dramaturgia, seja cinematográfica, seja novelística. Bom, recapitulando os elementos que já foram pontuados aqui, que caracterizam uma personagem bem interpretada, que são verdade, carisma e empatia. Mas tem mais um elemento que já foi citado lá no início, que é naturalidade. Mas aí vem alguém e pergunta assim, não, mas peraí, eu vou fazer uma personagem super caricata, ela faz caras e bocas, ela tem um monte de gestos exagerados, como é que eu vou fazer uma personagem que começa a ser natural? Aí é que está o ponto-chave. Mesmo uma personagem caricata, ela tem que ser natural. Parece um paradoxo, não é mesmo? Uma contradição. Como assim? Como que eu vou conseguir fazer uma personagem caricata natural? Não vai bater. Não, não é um paradoxo. Não é uma contradição. Por quê? Porque a personagem, ela precisa simplesmente emergir. Isso mesmo. O segredo é esse. A personagem, ela tem que ser uma fusão entre quem está dando vida à personagem e a personagem em si. A personagem, ela precisa simplesmente emergir, ela tem que surgir naturalmente. E dentro de todos esses elementos, o que nós entendemos em especial é que uma personagem, ela precisa ser trazida para o espectador, de dentro para fora. Todos esses elementos, esses sentimentos, verdade, carisma, empatia, naturalidade, são sentimentos, são nuances que uma personagem tem que trazer de dentro para fora. E ela acontece a partir de uma construção bem feita, de um trabalho feito etapa por etapa, para que essa personagem emerja, surja e tenha principalmente esses elementos. Existem outros elementos que nós precisamos também ter como características especiais e essenciais para que a gente tenha uma personagem bem construída. Mas esses são os que nós vamos falar hoje, porque esses 4 são elementos fundamentais para que as personagens tenham vida para o espectador, conquistem o espectador e pareçam que existam na vida real, fora da trama. E é aí que você cria um elo com o espectador, porque ele vai passar a torcer pela personagem e ele vai começar a se interessar pelo desfecho, pelo caminho que aquela personagem vai trilhar dentro da história. E é por isso que cada dia que passa, o audiovisual se torna mais presente dentro da vida das pessoas. Contar histórias é uma característica do ser humano desde a pré-história. Quem não gosta de ouvir uma grande história? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Às vezes a gente gosta de ouvir até histórias lá não muito boas, histórias ruins mesmo. Imagine então quando você tem a possibilidade de contar uma história com imagens. Isto é o fascínio que o audiovisual, que as novelas, que as séries, que os filmes trazem para o espectador. E quando você cria uma personagem com elementos essenciais que conquistam esse espectador, quando você consegue colocar todos esses elementos em uma personagem desenvolvida em uma trama, o visual, a história e a interpretação se unem e criam personagens que são ícones e ficam para a história. Mas e então?
Diante de todos esses elementos que foram enumerados agora no início da aula, a gente pode concluir que é fácil fazer isso tudo? É fácil encontrar bons atores e atrizes que conseguem unir todos esses elementos para criar personagens carismáticos, personagens com verdade, personagens que despertam a empatia no espectador, personagens naturais? Infelizmente, não é tão simples assim. Sempre que é necessário encontrar atores ou atrizes para personagens específicas, para personagens mais densas, em que a interpretação exige um pouco mais do ator ou da atriz, para que esses elementos sejam construídos de forma sólida, pode-se dizer assim, para que a personagem tenha o peso ideal dentro de uma trama, não necessariamente é fácil. E a gente pode perceber no dia a dia, quando a gente assiste novelas, séries, filmes, muitas vezes a gente se pega perguntando assim, tem alguma coisa estranha, mas essa personagem não está me convencendo? Como será que aquela atriz ou aquele ator construiu essa personagem? Porque parece que não está batendo muito e às vezes a gente até se desinteressa pelo restante da trama. Pois é, não é fácil, não é simples, mas é muito possível, porque tudo depende do empenho de cada um, do trabalho diário, porque o trabalho diário, o exercício diário é que faz a diferença. É o que faz com que a cada dia, a cada passo, a gente consiga construir mais um pouquinho da personagem, como se nós colocássemos tijolinho por tijolinho. E à medida em que nós vamos ganhando experiência nas personagens seguintes que nós vamos construindo, aquela bagagem anterior, ela fica ali guardada, armazenada, para que a gente lance mão dela sempre que for necessário. E no próximo desafio, na próxima personagem que a gente vai interpretar, a gente lança a mão dessas informações e cria novas informações, constrói novos tijolinhos, constrói novas etapas para que cada personagem seguinte seja melhor que o anterior. Personagem. Substantivo feminino, do latim persona, que provém do etrusco persu, máscara, correspondendo ao grego prosopon, que significa rosto, face, feição. Deriva de personal, que no grego nomeava originalmente o buraco, no local da boca, nas máscaras de teatro, por onde personava a voz dos atores. Persona passou a significar máscara e personagem, não por traduzir gramaticalmente e semanticamente para o latim a acepção original da palavra grega prosopon, máscara, mas por significar e nomear o ato ou efeito de o ator, mediante uma abertura na máscara em torno à boca, impostar e representar pelo som, persona, de sua voz, uma personagem. Nos primórdios era o rádio. Do rádio veio o cinema. Do cinema veio a TV. Hoje em dia nós temos a internet, os streamings, as plataformas de histórias, séries, filmes e tudo mais. Mas como foi que isso tudo começou? Há várias teorias sobre a origem da palavra personagem, como vimos na leitura que eu fiz há pouco. Podemos perceber que ambas remetem às máscaras usadas nas apresentações teatrais que aconteciam na Grécia Antiga, nas celebrações ao deus Dionísio. O teatro grego era classificado em 2 gêneros, tragédia e comédia. Aristóteles, filósofo grego e importante dramaturgo do gênero trágico, classificava a tragédia como um gênero maior, porque representava os homens superiores, enquanto que a comédia para ele era representada por homens inferiores, porque representava os fatos cotidianos. O grande nome da comédia na época era Aristófanes. E é claro que eu não compartilho da mesma opinião de Aristóteles. O cotidiano, por mais que tenha sido negligenciado por ele e por outros pensadores, tem o mesmo grau de importância na arte como em qualquer outra esfera social. Bem, nós tivemos agora uma breve história de como o teatro se iniciou na nossa cultura ocidental. Mas e os métodos? Hoje eu estou aqui para ensinar o método que eu desenvolvi ao longo dos meus 30 anos como atriz, diretora e preparadora de elenco.
O primeiro e mais conhecido de todos os métodos é o de Konstantin Stanislavski, que viveu entre 1863 e 1938. É claro que para falar sobre Konstantin Stanislavski ou qualquer outro método de Stella Adler, Viola Spolin, Augusto Boal, nós teríamos que ter uma aula de pelo menos umas 2 ou 3 horas para fazer um apanhado bem superficial. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, bem breve, bem superficial, de qual era o ponto-chave do método de cada um deles. E hoje eu vou falar de Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski, resumidamente falando, baseava suas técnicas de interpretação na busca interna de experiências pessoais. Ou seja, ele estimulava os alunos a buscarem no passado experiências e sentimentos que seriam usados como base para que seus alunos desenvolvessem e sentissem emoções realistas durante as suas atuações. Momentos que fossem capazes de trazer à tona sentimentos que pudessem ser usados no papel interpretado por eles. A técnica de Konstantin Stanislavski é fundamentada em sentimentos pessoais e lembranças emocionais como base para a construção de uma personagem. Ok, mas e o meu método? Como ele foi criado? Eu diria que ele foi criado meio que instintivamente. Eu ainda não tinha conhecimento desses métodos famosos de grandes dramaturgos. Eu só tinha, na verdade, muita vontade de aprender a interpretar e subir num palco. Meu grande sonho. Não que Konstantin Stanislavski não tenha vindo a me inspirar posteriormente, é claro que sim. O método dele é muito interessante, apesar de eu achar que quando a gente busca experiências pessoais muito dolorosas, isso pode de repente não trazer consequências muito interessantes durante o nosso trabalho. A meu ver, a personagem ela tem que ter vida própria. É como se nós a incorporássemos para dar vida a uma nova criatura, uma criatura que nós estamos dando o nosso corpo, nossas emoções para que ela exista, mas que não somos exatamente nós. Mas voltando a como tudo começou, eu me lembro que em 1991 nós tínhamos poucas possibilidades. Naquela época existia um curso muito famoso que era a principal porta de entrada para a carreira de ator ou de atriz, que era o curso tablado, que existe inclusive até hoje e continua, claro, muito bom, que é baseado em improvisação. Um pilar fundamental para que nós tenhamos desenvoltura em cena. O curso era muito procurado, as filas rodavam um quarteirão. Eu não sei nem como que eu consegui uma vaga naquele ano, depois de esperar quase um dia inteiro. Naquela época, praticamente era o único curso que dava essa entrada no mundo artístico. Quando eles abriam as inscrições, as filas rodavam um quarteirão. Eu cheguei bem cedo, mas mesmo assim já tinha muita gente. E quase no final da tarde eu acabei conseguindo uma das últimas vagas. E é claro que eu fiquei muito feliz. Mas quando estava chegando lá pelo meio do ano, eu descobri que a minha turma, no final de ano, iria fazer uma comédia de esquetes. Naquela época, o meu fascínio era por drama. E o meu sonho era encenar um espetáculo dramático. Claro que eu não tenho nada contra a comédia, muito pelo contrário, eu amo comédia. Inclusive, com a minha companhia, eu montei alguns espetáculos de comédia que foram maravilhosos de fazer e que tiveram também um bom feedback do público. Mas voltando a 1991, olha que faz tempo, hein? Eu descobri também naquele meio tempo ali que era possível trocar de turma e que havia uma professora que sempre fazia dramas no final do ano. Então eu fui conversar com ela, pedi para entrar na turma e ela aceitou. Mas tinha um detalhe muito importante, já estávamos no meio do ano e ela já estava fazendo as audições para escolher os atores e atrizes que iam encenar o espetáculo no final do ano, ou seja, eu não tinha a menor chance. Mas como ela me deu carta branca para que eu pudesse tentar uma personagem, eu peguei o texto, coloquei debaixo do braço e fui para casa. Pensando em como eu iria construir uma personagem que chamasse a atenção da professora para que eu tivesse um espaço no espetáculo. Só que quando eu fiz a minha primeira leitura do texto, eu percebi que basicamente só existia uma personagem no espetáculo, que era a protagonista. Tudo bem, eu tinha o perfil na época, a idade e tudo mais, mas a professora não me conhecia, então as minhas chances eram mínimas. Mas como eu estava ali para aprender, é claro que o meu passo seguinte era tentar construir uma personagem que tivesse um bom feedback da professora. E foi assim que eu comecei a criar o meu método. Eu nunca tinha feito teatro na vida, e então instintivamente eu fui criando elementos para fazer com que aquela personagem que estava presente no texto saísse do papel e eu pudesse encená-la. E fui construindo alguns passos essenciais. O primeiro foi a leitura para identificar quais eram as características da personagem. Nas leituras seguintes,
eu fui buscar os elementos que ambientavam essa personagem dentro da história, onde eu tinha uma noção exata de qual era a sua importância, de qual era o seu histórico, de qual era a sua perspectiva futura. Depois de identificar todos esses elementos, eu parti para pesquisa. Pois é, naquela época não existia Google não. Sabe para onde eu fui? Biblioteca Nacional no centro da cidade, para descobrir um pouco sobre a cultura da personagem, que era membro de uma família judia bastante conservadora. E ali na biblioteca eu senti que eu não ia conseguir todos os elementos que eu precisava naquele momento. Então eu procurei uma sinagoga, eu fui buscar informações de pessoas que conheciam a cultura judaica e comecei também a estudar como eles se vestiam, como eles falavam, se comportavam, porque a peça também era de época. Eu tinha que buscar todos esses elementos. Eu fui fazer um estudo de como era o comportamento das pessoas na cidade que era Nova York, onde a personagem morava. A partir daí foi o meu instinto. Eu fui para frente do espelho, depois da montagem do figurino, do tipo de cabelo que ela usaria. A partir daí, depois de buscar os elementos estéticos, tipo de figurino, tipo de cabelo, comportamento, eu fui buscar a forma da personagem, de como seria a minha postura, que tipo de voz, e aí mais pesquisa e um pouco de instinto também, em frente do espelho, treinando voz, buscando aquela que eu achava que seria a voz ideal para aquela personagem. E por último, as características psicológicas que fariam a diferença, que iriam justificar as atitudes dela dentro daquele contexto da história. Então, lá fui eu e fiz o teste. Então chegou o dia de saber o resultado final. E para minha felicidade, eu passei no teste e pude fazer a personagem. Inicialmente, eu iria dividir com uma outra atriz, porém ela teve problemas pessoais e no final do ano eu acabei ficando sozinha com a personagem. E esse foi o meu primeiro papel no teatro tablado, uma protagonista, uma conquista bastante inusitada, mas que me deixou muito feliz e me deu mais forças para continuar fazendo aquilo que eu amo e faço até hoje. E essa foi a minha primeira experiência de construção de personagem. Vamos trabalhar agora o primeiro ponto-chave para que nós possamos criar personagens que conquistem o espectador do início ao fim e permaneçam na memória do público? Vamos lá? Esse parece óbvio, mas às vezes é negligenciado por alguns atores, que é ler com atenção o texto e entender o que a personagem representa dentro da história. Bem, a primeira coisa que a gente faz quando recebe um texto é fazer a leitura, não é mesmo? Mas nem sempre essa leitura é feita de forma correta, o que acaba criando alguns obstáculos e alguns problemas para que essa construção da personagem realmente seja satisfatória, para que a personagem possa crescer, possa desenvolver de forma natural com todos os elementos que a gente já comentou até aqui. É importante entender que a compreensão de um texto vai muito além da identificação das palavras que estão contidas dentro daquela narrativa. Nessa primeira leitura, nós temos que ter atenção em buscar uma compreensão clara do que é proposto na trama, para que seja feita uma análise objetiva do que está escrito. Nós temos que investigar, analisar as principais situações propostas pelo autor ou autora de forma efetiva, com especial atenção para a personagem que vamos interpretar. É o momento de montarmos uma visão geral do contexto e criarmos um mapa que contenha os pontos mais relevantes do entorno da nossa personagem. Para nós, a compreensão do texto está diretamente ligada aos dados concretos e objetivos encontrados nele, da onde eu posso extrair todos os elementos que eu preciso para construir a minha personagem. Mas vamos sair um pouquinho dessa teoria e vamos para a prática? Que tal analisarmos um texto e buscar esses pontos-chave? Um texto simples. Eu escolhi para essa nossa aula um dos textos meus que estão postados no meu site, que é muito acessado por estudantes de teatro, que são textos para testes de elenco. O texto é curto, então isso vai facilitar para que a gente faça essa análise durante a nossa aula e ela não fique tão extensa. Vamos analisar e extrair os pontos principais do texto que vão nos dar a base para começar a construção da nossa personagem. Vamos lá? Bem, agora vamos começar a nossa análise de texto na prática. Este texto é o texto Separação e ele está disponível no meu site, na página Textos para Testes de Elenco. E eu vou disponibilizar aqui na nossa página o link para quem quiser baixar o PDF com os textos dessa página para usar para os seus estudos.
O que é que nós precisamos compreender quando fazemos uma leitura inicial? Essa é a nossa primeira leitura de texto. Acabamos de recebê-lo e vamos fazer uma análise com uma leitura que nós chamamos de fria. O que seria uma leitura fria? Uma leitura onde não há nenhum tipo de emoção empregada no diálogo, no monólogo, onde é feito o reconhecimento do que está escrito no texto. A compreensão do texto está diretamente ligada aos dados concretos e objetivos encontrados nele, nas informações que eu posso extrair do que está escrito de forma clara. Podemos fazer algumas perguntas simples que servirão de auxílio na compreensão das mensagens passadas pelo autor e que poderão contribuir para que possamos extrair os elementos mais significativos presentes na narrativa, que serão identificados por nós nessa nossa primeira leitura. É aqui que nós vamos buscar aqueles elementos que nós já falamos no início da aula, elementos que apontem as primeiras diretrizes. O que nós temos que perguntar é o que nos mostra o autor, onde e quando a nossa história acontece, quais as peculiaridades da sociedade na época em que se passa a história. Estas e muitas outras questões podem ser levantadas. Eu estou dando aqui alguns exemplos e elas têm o propósito de nos auxiliar para que haja a compreensão de todo o contexto, que é muito importante para que nós tenhamos uma ideia clara da nossa personagem e possamos construí-la. Podemos fazer quantas perguntas forem necessárias até que as nossas dúvidas sejam todas sanadas e a gente consiga alcançar os nossos primeiros objetivos, que é entender o que a nossa personagem representa dentro da história. Então vamos lá na nossa primeira tarefa, que é ler com atenção o texto e entender o que a personagem representa dentro da história. Vamos aqui no nosso texto monólogo, intitulado Separação. Vamos fazer uma leitura fria. Não estou acreditando. Semana passada a gente estava fazendo planos para o nosso casamento. E agora você vem com essa. Como assim não tem certeza do que está sentindo? Não tem essa de tempo. Não existe isso. E aquela história de que era para sempre? De que a gente era alma gêmea? Aliás, você sempre dizia isso. E agora você vem dizer que tudo acabou. Que você precisa de um tempo só para você. Impossível. Impossível não ter ninguém mais no meio dessa história. Ninguém deixa de gostar assim, do nada. Eu só não consigo entender como uma pessoa muda tanto assim, da noite pro dia. Quer saber? Eu tô com muita raiva de mim mesma, por ter sido tão idiota. E tô com mais raiva ainda, porque isso tá me fazendo tão mal. Passamos por tanta coisa juntos. Passamos por cima de tanta coisa por nós. E agora você vem com essa. Tanto tempo jogado fora. Eu espero que você tenha muita certeza do que você está fazendo, porque não vai ter volta. Comigo não vai ter volta. Nunca mais. Perceberam que eu não coloquei nenhum tipo de emoção e li frase por frase. A primeira coisa que nós percebemos nessa leitura inicial é que a linguagem deste texto é informal. Ou seja, coloquial, é uma linguagem espontânea, popular. Desta forma, nós percebemos que a autora facilitou para o estudante, porque já está dando a forma como a personagem irá falar na história. Isso nem sempre acontece. Muitos autores escrevem de forma mais formal, o que faz com que seja necessário que a construção do sotaque ou a construção das falas sejam criadas pelo próprio ator ou atriz, fazendo uma análise da cultura que a personagem tem dentro do contexto, que demanda um pouco mais de pesquisa. Nesse caso aqui, a forma de falar da personagem já está bem caracterizada. Bem, nós estamos analisando um monólogo que é usado para testes, que tem uma duração em média entre 1 minuto e meio, dependendo das pausas dramáticas que serão usadas na sua interpretação. Nessa primeira leitura, nós podemos identificar alguns elementos importantes. O primeiro, nós já vimos que há uma linguagem bem coloquial, então significa que acontece nos dias de hoje, a personagem. Mesmo que dentro desse contexto nós não tenhamos a sinopse ou outros elementos da história aonde se passa essa cena. Mas de cara nós já percebemos que é uma linguagem atual. E aí, então, nós vamos buscar as características dentro da história. Essa personagem, podemos supor, por exemplo, que é uma protagonista que está tendo uma cena importante.
Esse texto, por exemplo, ele pode dar uma pista geral do que acontece na história. Nós estamos vendo aqui uma personagem que está fazendo um desabafo, onde o interlocutor está oculto, e nós vemos, por exemplo, uma característica especial que nós podemos encontrar sobre a personagem dentro dessa primeira leitura fria, é de que a personagem, independente de ser do sexo feminino ou do sexo masculino, é uma pessoa que tem a emoção à flor da pele, é uma pessoa que se entrega, é uma pessoa possivelmente romântica. Já é um primeiro elemento que nós podemos extrair nesta primeira leitura. Temos uma personagem emotiva que está se desiludindo nesse momento porque está acontecendo uma separação onde ela foi pega de surpresa, e é uma pessoa orgulhosa, porque nós percebemos que no início ela faz o questionamento e ali no final ela faz uma observação de que o pior de tudo que está acontecendo ali é que ela está se sentindo muito mal em função do relacionamento estar terminando naquele momento e ela estar sendo pega de surpresa. Nós já pegamos alguns elementos interessantes aqui, que apesar dela ser emotiva e estar sofrendo com a situação, ela está sentindo ali raiva por ter se entregado a uma relação em que ela se sente enganada. E isso pode desencadear grandes reviravoltas na história daí para frente, mas essa parte nós vamos analisar mais adiante. Então é isso. Fazer uma leitura bem cuidadosa do texto vai nos dar subsídios para criar boas personagens. Aí vem alguém e fala assim, mas isso é moleza, qualquer um sabe ler um texto. Mas na verdade não é bem assim que as coisas acontecem. Uma leitura pouco cuidadosa pode nos dar o caminho completamente inverso daquela situação específica que o autor está nos mostrando em uma cena. Esse é o primeiro movimento, é o primeiro passo que nós temos que dar para criar boas personagens. Personagens que vão encantar o espectador, personagens que vão conquistar o público, do início ao fim, e permanecer na memória do espectador. Eu agradeço muito a você que esteve comigo até o final desse vídeo e eu peço que você deixe o seu comentário, as suas dúvidas, aquilo que você achou de mais interessante, aquilo que você acha que seria importante nessa primeira fase, e eu quero muito que você me responda. Eu vou ler todos os comentários, todas as perguntas, todas as dúvidas, e fiquem atentos, nós nos encontramos na próxima videoaula.